Eu tenho, você não tem. O João, ele tinha 3 anos de idade quando ele deu os primeiros sintomas da doença. E aí foram dias ele dando febre, doente, e a gente não sabia o que era. Eu levava ele no hospital da criança, e aí a médica mandava eu retornar com ele, passava a medicação, só que não adiantava de nada. E aí quando foi um certo dia, a minha sogra, por já ter a experiência, que já tinha vivido o que a gente viveu, ela foi e disse que o João poderia estar com leucemia. E nesse mesmo dia, ele foi levado ao hospital da criança. E aí lá, a médica, ela fez um possível exame de um diagnóstico. Foram dias que não foi fácil. Eu não queria comer. Eu acho que eu emagreci além do que eu já era magra. E aí veio a notícia que a gente ia ser encaminhado para Brasília. E aí, nesse período que a gente foi encaminhado para Brasília, ele teve pneumonia, mais a catapora. E aí a gente ficou esperando, porque não podia viajar com esses sintomas. Eu fui para Brasília sem ter experiência de nada, sem saber onde eu ia ficar. Eu só sabia que eu ia para o hospital. E aí, quando a gente chegou lá, uma amiga da minha cunhada recebeu a gente do aeroporto. Nós fomos direto para o hospital. E aí lá, nesse hospital, ele já foi muito bem atendido, um hospital que nos recebeu muito bem. E ele fez todos os exames necessários. Só que em todos os momentos o médico dizia assim: mãe, talvez não seja leucemia, talvez possa ser que seja apenas uma pneumonia forte e tal. E aí eu fiquei naquela esperança ali, né, de acreditar que não seria a doença. Já no mesmo dia que a gente foi internado, já entrou uma enfermeira. E a enfermeira, ela já veio trazendo a quimioterapia, e eu não sabia disso, né? Eu não sabia. E aí ela chegou e disse assim: mãezinha, o João Sebastião, ele vai tomar a quimioterapia. Quando ela falou isso, assim, parece que o mundo caiu. E eu comecei a chorar, entrei em desespero. E aí ela pedindo: calma, calma. E aí eles vieram e tentaram me acalmar, me explicando que o tratamento era de tanto tempo e tal. E eu não queria entender, né? Só ficava pensando na minha outra filha, que era a Maria Eduarda, que estava em Boa Vista. E na minha família, e o que eu queria mesmo era que aquilo dali acabasse. Quando eu tive leucemia, a minha mãe foi a única que ficou ao meu lado o tempo todo. Eu não tive muito o meu pai presente e minha irmã também. Isso foi muito doloroso para mim. Tinha também a casa de apoio que me apoiou, eu e minha mãe. Assim, dentro dessa casa de apoio eu tinha muitos amigos. E eu perguntava pra ela. Quando eu falava pra minha mãe onde estavam meus amigos. E ela falava que eles viajaram. Mas quando eu cresci, eu sabia que eles não viajaram, eles deixaram. Eles partiram. E isso foi algo muito doloroso pra mim, porque eu realmente achei que eu ia morrer. E eu não aguentei isso. Eu falava pra minha mãe: mãe, eu não sei se eu vou resistir. Eu perdi muitos amigos. Eu não convivi muito com meu pai. Eu não podia brincar. Eu não podia fazer nada. Eu sentia muita dor também quando eu fazia as quimioterapia. Era muita dor, muita dor. Eu não sabia se eu ia aguentar. Mas Deus segurou nas minhas mãos. Me deu uma segunda chance. Naquele momento ali, eu cheguei a imaginar que ele não ia sobreviver. Os 30 dias já de internação, o médico veio para conversar comigo, juntou uma equipe médica e disse para mim que se o João tivesse um pai, que era para o pai dele ir, porque o João não tinha mais jeito. Seria só o milagre de Deus.
E nesses 30 dias que nós ficamos lá nesse hospital, um hospital ruim mesmo, tinha uma visita de um pastor, que o nome dele era Anderson. E todas as quartas-feiras ele ia lá, orava por nós. E ele dizia que Deus tinha um propósito na vida do João. E aí o João ficou respirando por oxigênio e os órgãos deles ficaram todos comprometidos. E aí o médico falou que não tinha mais jeito. E aí nesse dia que o médico me deu essa notícia, eu lembro que tinha uma escada no corredor e eu sentei na escada. E tinha uma pequena janelinha, uma escada escura. Eu olhei lá para fora, tinha o céu, só o céu, estrelado. E eu olhei para essa escada e disse: Senhor, que o Senhor faça a tua vontade, mas não leve o meu filho. E aí eu avisei para os outros familiares e todo mundo disse: vamos fazer campanha de oração. Muitas igrejas oravam pelo João. E aí o João foi passando dias no hospital e foi melhorando. Aí o pai dele chegou lá. E aí eu fui descansar e o pai dele ficou no hospital. E aí o João começou a melhorar. E o médico fazia exame e não sabia o que estava acontecendo. E o João melhorando, ninguém sabia dizer o que era. E aí foram passando os dias e mais exames. O João foi saindo do oxigênio, foi respirando normalmente. E aí até que uns dias depois, o médico disse que ele estava melhorando, mas que não sabiam explicar qual o motivo que ele estava melhorando. Eu pedi ao Senhor assim: Deus, tudo seja feito à tua vontade. Se ser para mim levar ele, nós levamos. Se não ser, Senhor, está nas tuas mãos. Se tu tem compromisso com ele, Senhor, tu faz. E se tu não tem, Senhor, nada mais para ele fazer aqui nessa terra também, tudo é a tua vontade. O que tu fizer é perfeito para mim. Quando eu estava na casa da minha cunhada, eu comecei a orar naquele quarto. Quando eu orava, eu comecei a cantar, louvar o Senhor. Porque algo me dizia assim: canta, louva. E eu comecei a louvar o Senhor. Ali eu cantava o hino 459. Ali eu cantava o hino 577. Ali eu cantava o hino 193 e o hino 141. E eu dizia assim: ó Deus, me conforma por tudo. Consola a família, se seja assim feita a tua vontade. Porque achava que não ia mais chegar com ele. Mas quando foi uma noite, isso eu passei 15 dias em um quarto. Toda noite eu pedia assim para o Senhor, que ele era perfeito, que ele fizesse. Então aqueles 15 dias, nos últimos 15 dias que eu passei ali orando, quando foi pela uma noite, Deus me deu um grande sono, através já era 11 horas da noite, que ali eu não dormia. Mas Deus me deu aquele sono, e naquele sono, eu estava dormindo e me adormeci. E quando chegou uma criança mais ou menos na faixa de 6 anos, aquela criança chegou para mim e disse: olha, segura aqui, eu quero pegar na sua mão. E aquela criança começou a pegar na minha mão e disse: vamos, caminha comigo, levanta. E aquilo parecia assim que eu estava flutuando na terra. E no momento eu comecei a caminhar com aquela criança. Caminhei uma distância. E quando eu cheguei naquele momento, tinha uma grande ponte, um grande rio, e aquela ponte, ela ia e voltava, e aquela criança disse assim: eu vou te levar aqui, segurando nas suas mãos, e você vai comigo atravessar essa ponte, e antes que atravesse, quando chegar à metade da ponte, você vai olhar para baixo, tá bom? E eu fiquei assim, não querendo olhar, quando chegou à metade da ponte, só que ela disse: olha para baixo. E quando eu olhei, aquela água estava limpa, 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 azul, azul, azulzinha, aquela água que a gente via a terra. E naquele momento, meu neto subia e descia, subia e descia.
E eu disse, Deus, por que está subindo e descendo? E aquela criança disse, pega na mão dele, salva, porque vai cair todos os esparadrapos, porque ele tinha esparadrapo no pescoço, tinha nos braços. E ela dizia assim, salva, tira, pega na mão. Se você alcançar a mãozinha dele, vai cair todos os esparadrapos e para a glória de Deus, tu vai ver teu neto se levantar daquela cama. E naquele momento que eu consegui, com aquela pontinha voltando, eu consegui segurar a mão dele. Quando eu consegui, eu via que aqueles esparadrapos caíam do pescoço, caíam dos braços, passava um pano no rosto, e tudo aquilo eu contemplei, a face do meu neto limpo e o pescoço limpinho, tudo limpinho. Quando eu tirei ele da água, uma voz disse assim para mim, não temas, porque eu estou contigo. E aquela criança soltou as minhas mãos e eu segurei ele, e quando eu terminei de atravessar aquela grande ponte, veio um grande vento e dizia assim, este vento é o Espírito de Deus que está ali assoprando através dele, seu neto vai levantar de um leito. E ali eu me acordei. Quando eu me acordei, eu só glorifiquei o Senhor. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fui visitar o meu neto e o médico disse que ele ia receber alta dentro de poucos dias. E para a honra e glória do Senhor, eu pedi que o Senhor só recebesse ele, que o Senhor curasse. E Deus curou. E hoje, Deus é muito bom, glorifico a Ele porque Ele é bom e o milagre é nós.